Shalom, shalom, queridos. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Mais uma aula aí da matéria de teologia sistemática. Quero chamar a sua atenção para esses detalhes, para a importância de estudar a palavra de Deus. Os alunos aí já estamos nesse quarto módulo e eu creio que será um tempo poderoso do Senhor. Amém? Só relembrando com vocês aí a primeira matéria que nós tivemos aí, esta primeira aula sobre teologia sistemática. Falamos da natureza da teologia, a sua importância, a necessidade, a possibilidade de estudar e conhecer a teologia sistemática. Foi um tempo muito bom. Falamos aí com vocês sobre a necessidade de estudar, de conhecer a teologia. Ela se faz necessária em todas as atividades cristãs, no fortalecimento da fé, no tempo de conhecimento do Senhor, e foi um tempo maravilhoso. E vamos falar hoje sobre Escritura como fonte de teologia. Mas eu quero orar antes, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, quero orar e abençoar os teus filhos por esse tempo profético de conhecimento, de revelação, de buscar na tua palavra tudo quanto o Senhor tem para nós. Que a nossa mente, os nossos corações estejam abertos para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá. Escritura como fonte da teologia. Provamos que a Escritura é a autoridade definitiva em todo o sistema cristão e que nosso conhecimento de Deus depende única e exclusivamente das Escrituras, da Palavra de Deus. Falamos ainda aí que é apropriado começar e estudar a Bíblia ou estudo teológico, examinando claramente todos os atributos da Escritura. Estudar teologia sistemática é estudar a própria palavra escrita, porque ela traz um sistema, ou normas, ou ela mostra como tudo isso acontece. Importante aí, a natureza da Escritura. Precisamos enfatizar a natureza verbal e proposicional da revelação da Bíblia. Ou seja, nesta época, especialmente agora na época em que vivemos, de tantas outras formas e maneiras de se apresentar, se é que podemos dizer cultural, como música, como arte, como desenho, precisamos enfatizar e deixar claro que a grande revelação de Deus na palavra, ela é escrita. Por isso a Bíblia diz em si que toda a palavra de Deus, tudo que foi escrito, tudo quanto dantes foi escrito para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então é necessário entender que a natureza verbal da Escritura, a natureza real de Deus na manifestação da palavra escrita, ela é fundamental. Pastor, mas não pode haver outros meios de entendimento, como através da música, através da arte, através da dança, através de imagens? Sim, mas isso não muda e tem que ser enfatizado e deixado claro que a natureza da Escritura, ela é verbal, ela é a palavra de Deus escrita. A própria natureza da Bíblia, como uma revelação proposicional, testifica como as noções ou o entendimento popular se baseia na linguagem humana, ou seja, Deus escreveu, ou Deus inspirou, Deus soprou, e os homens santos de Deus escreveram, movidos pelo Espírito Santo, para uma linguagem que nós pudéssemos entender, para uma linguagem que nós pudéssemos viver. Não uma linguagem de imagens, não uma linguagem de música, mas uma linguagem escrita, clara, direta, onde o próprio Deus decidiu revelar-se, revelar a si próprio, revelar a sua vontade, revelar o seu projeto, o seu plano, para que a humanidade fosse caída. Essa humanidade caída fosse alcançada. Ou seja, essa humanidade que se afastou, que se distanciou de Deus, através das Escrituras, através do manual, através da regra clara de Deus, esse homem fosse chamado de volta, esse homem e essa mulher pudessem voltar novamente ao caminho de Deus, ao chamado de Deus.
Alguns argumentam que a Bíblia fala numa linguagem que produz vívidas imagens na mente do leitor. Concordo com você e quero te dar um exemplo. Há muitas passagens que nós lemos e nós criamos um cenário, e imaginamos um cenário de tudo o que aconteceu e vivenciamos e vivemos para nós. Agora pense comigo. Alguém que não é cristão, alguém que não tem um background, alguém que não tem um conhecimento, alguém que não tem familiaridade com o Evangelho, e você chega para ele e mostra a imagem de Jesus sendo crucificado. Nós que temos conhecimento, nós que lemos, nós que temos a palavra escrita, nós associamos, lógico, a todo o contexto do sofrimento, da entrega, do martírio, da morte, da ressurreição, e tudo isso nos leva a entender a vida, o projeto de Deus se cumprindo, a oportunidade da salvação, da mudança. Ótimo! A imagem nos reflete e nos leva a isso pelo conhecimento que temos do que está escrito. Mas e alguém que não tem esse conhecimento? Ele olha e vê alguém sendo crucificado e ele diz: o cara morreu na cruz? É um homem que morreu na cruz? O que quer dizer isso? Vocês entendem que só a imagem em si, se não houver o conhecimento, a revelação da palavra, é apenas uma figura? E eu vou te falar para você, uma figura não vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem, ela pode apresentar, dentro de um contexto de conhecimento, de leitura da palavra, de revelação da palavra, toda a verdade. Mas só uma imagem em si, não. Por isso a necessidade de conhecer e de estudar a teologia sistemática. Não é para você ser melhor do que ninguém, mas é para que conhecer a Deus. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou te dar um outro exemplo para que você possa entender bem a necessidade de estudar, de ler, de conhecer, de examinar a palavra de Deus. Amamos os salmistas, os salmos, sabe, são tremendo. Mas imagine os salmos só tocado, só a parte musical, sem a escritura. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por mais que a melodia, por mais que a música envolva, se não houver, se não estiver a palavra escrita, é apenas uma melodia que pode, e eu creio, muitas melodias estão adorando a Deus, louvando a Deus, não tenho dúvida disso, mas para haver a revelação completa dentro dessa melodia, precisa ter a letra, a palavra que fala quem é Deus. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por mais que esta melodia fale, a letra ela diz quem é Deus para nós, quem o Senhor representa. Então, com respeito a todas as experiências religiosas e toda a visão que cada cristão tem e toda a música, precisamos entender que a palavra escrita, aquela que Deus determinou para nós, essa é a preparação de Deus para que eu e você tivéssemos e continuamos tendo e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A entender que a palavra de Deus escrita é que nos revela, é que nos mostra. Por isso, a natureza da Escritura, ela é escrita. Ela se revela e Deus se revela a nós no rema, no nosso particular. Deus se revela a nós quando a palavra é pregada, mas quando você lê a Escritura, quando você ama a palavra de Deus, quando você tem prazer em meditar, e o salmista disse, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Quem medita na palavra de Deus é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É alguém que começa a dar frutos, é alguém que começa a fazer a diferença. Então, a teologia sistemática é você se alicerçar na palavra de Deus. É você amar a palavra de Deus como ela é. Enquanto uma pessoa negar que a Escritura seja a plena e total revelação divina em si mesmo, porque a Escritura ela é a revelação de Deus.
Nenhuma palavra foi escrita por vontade alguma de homem, mas os homens santos de Deus escreveram movidos pelo Espírito. Então eu preciso entender que a Escritura é a revelação divina em si mesma. Ela permanece sendo não apenas um livro, mas o próprio Deus se revelando e falando com cada um de nós. Não é apenas o livro de Deus, é a manifestação da presença e da vontade de Deus para cada um de nós. Isso é estudar a teologia sistemática. É entender que ela revela Deus para nós como Ele é. E qual é o plano, a vontade perfeita e soberana de Deus para nós, para a nossa vida, para o nosso projeto, para a nossa casa. O salmista diz: como eu amo a tua lei, Senhor. Como eu amo os teus mandamentos. O salmista diz para escrever a palavra do Senhor. Colocar ela na nossa mente e no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Então, querido, grave bem isso no teu coração. Por mais que haja meios de manifestação para entendimento da palavra, na música, nas artes, na pintura, na imagem, mas a revelação de Deus é na palavra. O que Ele tem para nós é o que está escrito, é o que Ele diz ao nosso respeito. Quando eu amo a palavra de Deus, quando o meu prazer está na lei do Senhor, quando o meu prazer está na palavra de Deus, quando eu decido que a palavra de Deus é quem me guia, quem me direciona, então tudo muda. Comece a buscar a revelação da palavra, a revelação do que está escrito, a revelação progressiva. Comece a examinar a palavra. Eu costumo dizer que quem ama a palavra de Deus e estuda e busca e mergulha na palavra de Deus é como se houvesse diferentes fachos de luz ou lâmpadas de voltagem diferente. Você, quando lê a palavra, examina bem devagar, bem pouco. Quando você se alimenta mais da mensagem pregada no culto do que daquela que você lê na palavra, é como se você tivesse uma lâmpada com 100, 80 watts ali clareando e te dando entendimento. Mas quando você mergulha, você ama a palavra, você medita nela de dia e de noite, você começa a ter um sistema de estudo da palavra de Deus. Então é como se acendesse uma lâmpada sobre você, agora com 1000 watts de potência. E aquilo que parecia não houver o entendimento, o conhecimento, agora se revela. Por isso, ame a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. E a teologia sistemática é um processo natural para te conduzir, te ensinar, te direcionar, para que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Te abençoo no nome de Jesus. Beijo no coração, até a próxima aula.